Bem-vindos, o meu nome é Peterson, esse é o segundo vídeo do canal da Insight e dentro da proposta de trabalhar o relacionamento entre pais e filhos e as dificuldades que surgem quando existe birra, desobediência dentro dessa relação, eu vou propor um trabalho contínuo através dos vídeos que vão se seguir. Nós percebemos o mundo através das nossas crenças, das nossas convicções, e com os filhos não é diferente. É comum que os pais eles estabeleçam os seus sonhos, seus desejos, suas aspirações em relação ao filho ou à filha. Baseados nas expectativas que os pais possuem, eles vão dirigindo a educação dos filhos para um lado ou para o outro. E devemos ficar atentos, então eu convido vocês a refletir, quais são as suas expectativas em relação à sua filha, em relação a seu filho, né? Como está essa relação entre a realidade e a expectativa? O segundo ponto é o comprometimento com a educação. Nós falamos sobre a questão das expectativas e quando eu digo educação, eu não quero dizer exatamente a educação formal da escola, mas a educação ética, a educação moral, a resiliência, e aí eu vou falar um pouquinho da resiliência, que é a capacidade de levar uma rasteira da vida e levantar para lutar de novo. Ou seja, ouvir um não, fracassar, ser frustrado, e mesmo assim conseguir tirar a poeira, levantar e ir em direção à dificuldade para superá-la. Tá? Isso faz parte da educação parental, né? E diversas outras questões que vão tornar o indivíduo maduro, vão ajudar a criança e o jovem a aos poucos abandonarem a conduta infantil, né? Muitas vezes voltada somente para o prazer e para a satisfação, e saber viver dentro de um grupo, dentro das normas, de uma forma correta, de uma forma ética. E isso tudo envolve essa educação para a vida, que também é uma responsabilidade dos pais e está presente ali junto com as expectativas. E muitas vezes essas duas esferas das quais eu falo, elas se intercalam, né? Elas estão muito juntas uma da outra. E a terceira esfera é a esfera da individualidade, ou seja, as inclinações naturais do filho ou da filha, as suas preferências e principalmente a sua parte afetiva. Todo ser humano, assim como tem necessidade de alimento, de higiene, de descanso e segurança, também possui necessidade de estar vinculado a alguém ou a várias pessoas, para que possa ter a sua afetividade correspondida em outro. Então a criança, como ser humano e como ser afetivo, ela também tem uma espécie de fome por afeto, por carinho, e essa necessidade ela é tão básica como a necessidade por nutrição, tá? Por segurança, por descanso, por higiene. Não subestime a importância da afetividade, porque muitas crianças possuem dificuldades comportamentais, possuem comportamentos muito extremos quando elas estão carentes desse afeto, que se traduz no tempo que os pais passam com ela, na qualidade e na espontaneidade com a qual os pais a ouvem, os pais a tratam, os pais a envolvem com beijos, abraços, palavras. Filho, eu te amo. Filho, eu gosto muito de você. Filho, você vai conseguir, eu estou junto de você. Tudo isso envolve uma alimentação afetiva das necessidades da criança, que é muito importante. Apresentadas essas três esferas, vamos entender um pouco como que elas funcionam. Se eu pegar, por exemplo, um pai e uma mãe que focam unicamente em suas próprias expectativas, eles podem, por exemplo, dizer: quero que o meu filho seja médico. Então, ao longo da vida da criança, eles dizem: quando crescer você vai ser médico.
aos pais e familiares, nas várias reuniões entre família e amigos, eles dizem, fulaninho quer ser médico, fulaninho vai ser médico quando crescer. E ao longo dos anos a criança vai ouvindo, e ela cria uma autorregra de que ela deve ser médica. Então ela vai, presta vestibular, algumas conseguem, fazem um curso, mas cedo ou tarde na vida elas têm um risco, se aquela expectativa plantada pelos pais não estava alinhada com as suas necessidades e inclinações individuais, de se tornar, por exemplo, um profissional frustrado. Ou, inclusive, se está muito distante a expectativa dos pais da natureza da criança, a criança nem consegue realizar a expectativa dos pais. E aí a criança fica frustrada, os pais também, e cria-se um clima muito ruim na relação parental. É um risco. A outra esfera que eu gostaria de exemplificar é a da individualidade. Tem filhos e filhas que são tratados como príncipes e princesas, ou seja, eles sempre estão recebendo uma proteção até quando a educação deveria estar presente. Quando eles falham, quando eles não dão conta, os pais os pegam no colo, oferecem já um caminho pronto, com facilidades, sempre facilidades e prazer, facilidades e prazer. E em nenhum momento a criança aprende a ouvir o não, aprende a lidar com um tombo, aprende a insistir em um caminho até conseguir, ou até tirar dali um grande aprendizado. Falta-lhe a educação para a vida. Então nós temos aí muitos adultos que hoje não conseguem alcançar seus objetivos, desistem com facilidade, se frustram, ficam ansiosos, não toleram o tempo entre o início de um projeto e a realização dele, porque esse tempo, ele requer uma maturidade, uma paciência, um investimento a longo prazo que é aprendido lá na infância, através do treino em relação à frustração, através do ensinamento da persistência. Tá? Então, observem como que essas esferas, quando elas não são observadas, elas podem trazer e trazem prejuízos para a vida adulta, inclusive para a juventude, para a infância de uma forma mais imediata. Tá? E o convite que eu faço a vocês é se perguntarem, avaliarem a relação dentro de casa, como que estão presentes e como que vocês administram suas expectativas e aquilo que os filhos mostram. Qual é a diferença entre o que você quer para o seu filho e o que ele oferece para você? E se essa diferença for grande, como que você lida com o sentimento que surge? Certo? E um segundo ponto é, observem seus filhos. Quais são as inclinações deles? Vocês dão conta de dizer do que ele gosta, do que ele não gosta? Se tem um sonho que ele tem? Quais são as habilidades? No que ele é bom? No que ele não é bom? É necessário exercitarmos, antes de tudo, uma consciência clara do que é nosso e do que é do nosso filho dentro da relação, certo? E a partir daí eu continuo com os temas nos próximos vídeos. Foi muito bom estar aqui. Desejo de vocês uma ótima semana. Se puder ajudar, sigam o nosso Instagram, que está aqui em cima. Curtam a nossa página no Facebook, vai ajudar bastante. E podem mandar sugestões, que eu leio e vou acompanhar junto de vocês, certo?